Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma pessoa me perguntou: Padre, por que falar de pecado? Não seria melhor falar da bondade de Deus ao invés da maldade do homem? E eu respondi: se falamos do pecado como Deus o apresenta na sua palavra, nós falamos do amor. Sim, meu querido e minha querida, é preciso que a gente entenda. O pecado introduziu o mal e o transformou em um vício terrível. Deus, no seu infinito amor, permitiu que Jesus morresse na cruz pelo nosso pecado. Levante a sua mão. Neste momento, eu quero que a câmera pegue esta cruz aqui. E aqui, nós sabemos que é uma representação, mas nós, olhando para esta cruz, temos que lembrar: Deus tanto nos amou que enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que, crendo nele, nós tenhamos a vida eterna. Repita comigo: Jesus, na tua cruz, eu recebi a tua vida. Por isso agora repreende em mim tudo aquilo que não me deixa tomar posse deste poder. Amém. E todos digam amém. Nós temos que entender, meu querido e minha querida, que aí na cruz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a cura e libertação da nossa alma. Porém, é muito importante a gente lembrar o catecismo da Igreja Católica, que fala dos 7 pecados capitais. Não significa somente os mais graves, porque são os mais graves. Mas não são simplesmente somente os mais graves. Mas esses 7 pecados capitais, se nós não os entendemos, nós não perceberemos que eles estão na raiz de todos os nossos males. E quais são estes 7 pecados capitais? O orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Hoje, nós vamos falar do pecado capital da preguiça. E nós pediremos a cura deste vício. Não se trata daquela preguiça que faz a gente às vezes dizer: hoje eu não vou fazer nada. Você já teve este dia, sim ou não? Ou você fica deitado, ou você põe aí uma bermuda, vai praticar um esporte, ou vai capinar, ou vai lavar o carro, né? Mas você fala: hoje não vou fazer nada. Mas nós temos que entender que a preguiça, que é pecado capital, é a preguiça espiritual, que é uma brecha onde o demônio, como em todos os pecados, ele tenta nos afastar de Deus. Portanto, através do pecado da preguiça espiritual, a alegria de estar na presença de Deus vai se apagando progressivamente, como uma lâmpada com pilhas que estão chegando ao fim. Quantas vezes talvez você tenha se encontrado nesta situação? Quantas pessoas boas que estão nesta situação? Este vício é tão perigoso ao ponto de fazer surgir uma tristeza interior, de não mais sentir o entusiasmo
e o gosto do início da caminhada. E aí então, nós somos tentados a nos afastar da oração, da palavra, da missa, do serviço na igreja. Deus se torna um peso ou até desnecessário. A pessoa cai justamente, quem sabe, até no pecado de dizer: eu não acredito mais em nada, chega. No livro de Provérbios, se você tem a sua Bíblia, no capítulo 24, versículos de 30 a 31, página 807, nós temos uma descrição do efeito terrível deste vício. E preste atenção, meu querido, porque este vício está mais presente do que nós imaginamos em nossa vida espiritual. E esse vício entra sem que a gente perceba. A gente acha, não, é uma crise só que eu estou tendo na minha vida, é uma crise no meu casamento, é uma crise no meu trabalho. Não, meu querido, é algo muito mais forte, que nós temos que estar atentos. Veja o que diz aí o livro de Provérbios 24, 30, 31. Perto da terra do preguiçoso eu passei, junto à vinha de um homem insensato. Eis que por toda parte cresciam abrolhos, urtigas, cobriam o solo. O muro de pedra estava por terra. É isto que a preguiça espiritual faz. Aquilo que era antigamente um fogo, a coragem, aquilo que era uma consagração, vai se transformando em pó e vai ruindo. Por isso a palavra de Deus diz: quem está de pé, olhe para mim. Quem está de pé, tome cuidado para não cair. Por isso Jesus vai dizer lá no Getsemane: o espírito está preparado, mas a carne é fraca, vigiai. Muitos cristãos têm pecado porque caíram no orgulho. Mas eu já vou na igreja. Tome cuidado. Porque o diabo, já falei para você várias vezes, ele não se interessa por quem não está na igreja, porque esses ele já pegou. Ele quer afastar aqueles que estão buscando. E se nós, meus queridos, não nos revestimos da armadura de Deus, se nós não assumimos a atitude de quem vigia, ele nos engana, ele nos derruba. Por isso, nós temos que entender que muitas vezes surge aquela palavrinha que eu escuto muito, às vezes: padre, eu vou dar um tempo. Sabe, eu já cantei muito, eu já fui catequista muito, eu já li muito, eu já vim muito à missa, agora eu vou dar um tempo. Na verdade, a pessoa está dizendo: eu vou me afastar de Deus. Porque não existe aposentadoria na vida cristã. Amém? Não existe. Jesus vai dizer: quem põe a mão no arado, que não olhe para trás, porque senão não serve para o reino. Jesus, no livro do Apocalipse, vai dizer: quanto a vocês, sejam quentes ou frios, porque os mornos eu vou vomitar. Amém? Portanto, tome cuidado quando essa palavrinha, vou dar um tempo, surgir. Cuidado! Aí está o diabo em ação, pronto para nos seduzir para as coisas que geram escuridão, porque ele é escuridão e ele quer que nós também entremos na escuridão. As coisas que nos enfraquecem e destroem a nossa fé. Este mal interior surge também quando a pessoa sempre está correndo atrás de novidade. Sempre. Está correndo só atrás de novidade.
Aqui, depois está lá, depois está aqui, está lá, mas nunca cresce. Nunca cresce. Nunca realmente deixa o Senhor de fato agir. Não basta, meu querido e minha querida, você fazer ou correr atrás de coisas e esquecer o necessário. Basta a gente lembrar de Marta e Maria. Marta era uma mulher boa, como muita gente dentro da igreja. Mas só que Marta tinha um defeito. Ela fazia as coisas, mas murmurava ao mesmo tempo. Fazia as coisas e ela se achava melhor do que os outros. Ah, mas eu estou fazendo o que, Senhor? A minha irmã não está fazendo nada, dá uma bronca nela. Portanto, ela não lava a obra boa que ela estava fazendo com aquela reclamação. Ela não estava fazendo com todo o amor que ela deveria colocar. E Jesus diz que Maria tinha escolhido a melhor parte. Não significa, tome cuidado para não entender errado, imaginando então eu vou ficar só rezando. Não, eu tenho que fazer as duas coisas. É trabalhar e rezar. Como São Bento. Ora et labora. Reza e trabalha. Porque quem não trabalha, diz a Bíblia, é vagabundo. Amém. Glória a Deus. Então não fique bravo. Deus não quer somente a nossa ação, mas Ele quer o nosso coração. Amém? Ele quer o nosso coração. Portanto, nós temos que entender uma regra muito simples para a gente ser curado deste vício da preguiça espiritual. Seguindo o conselho de Santo Inácio de Loyola, quando vem a tentação, vou dar um tempo. Você tem que tomar cuidado e lembrar daquilo que Santo Inácio diz na desolação. Portanto, naquele momento de crise, de qualquer ordem. Portanto, repare que ele está falando, seja na tua vida pessoal, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja na tua vida espiritual, na desolação, de qualquer ordem. Ele diz, não devemos tomar decisão nenhuma. Mas por mais difícil que seja, diz Santo Inácio, é necessário esperar em Deus. Significa o quê? Padre, eu vou contra a vontade? Vou. Porque Jesus disse, quem quiser me seguir, renuncie. Carregue a sua cruz e siga-me. Certo ou errado? Na primeira preguiça, está fazendo frio. Hoje tem o jogo do meu time favorito. Tem muita gente aí, né? O meu também está jogando. Hoje está calor demais. Eu já fui na semana passada. Mas são 7, meu querido. Né? Não são 6. Amém? Jesus não passou horas lá. Ele não pediu para Deus colocar os anjos dando anestesia nele. Pediu? Pediu? Não! Mas ele ficou lá horas sangrando. Sangrando de modo terrível. Para que nós fôssemos salvos. Portanto, feliz daquele que, nos tempos doces, cheios de consolo e alegria, se alimenta da oração, da palavra, dos sacramentos, porque verá a realização da promessa de Jesus. Abra sua Bíblia, grave essa palavra. Aí em João 14, 26, página 1405, da Bíblia Ave Maria. E aí a promessa de Jesus é o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas, olha a beleza, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. A presença do Espírito Santo fará deter a mentira de Satanás, que diz, dá um tempo, parte para outra. E ele vai dizer para a pessoa que é solteira,
solta aí tudo que você quer, pula a cerca mesmo, porque você é uma pessoa livre. Aos casados ele vai dizer, né? Seja infiel, todo mundo é. Ou se não, separa de uma vez.